Outro problema comum relacionado com os compostos fenólicos é a sensibilidade à cumarina, uma substância encontrada em pelo menos 30 tipos diferentes de alimentos, especialmente no trigo, nos queijos, na carne de vaca e nos ovos. Ber descobriu que a maioria das pessoas asmáticas testadas apresenta sensibilidade à cumarina. A neutralização desse composto fenólico específico frequentemente produz uma significativa melhora nas reações asmáticas do paciente, evidenciadas pela redução da necessidade de medicamentos broncodilatadores. Descobriu-se igualmente que a cumarina também é responsável em parte pelos sintomas da artrite, das dores lombares e cervicais e dos distúrbios digestivos, especialmente a flatulência. A distensão abdominal provocada pela sensibilidade à cumarina pode ser tão grave que os pacientes talvez não consigam sentir-se confortáveis dentro de suas roupas minutos depois de terem comido um alimento contendo cumarina. A flatulência depois das refeições é uma queixa que os pacientes com o ente fazem aos seus médicos. Estes geralmente têm pouco a oferecer além de substâncias que absorvem o gás, tais como a simeticone, substâncias que muitas vezes não conseguem aliviar eficazmente os sintomas do paciente. A frequência com que se manifestam os sintomas da flatulência pode indicar o quanto a sensibilidade à cumarina talvez seja comum entre a população em geral. Outro composto fenólico que Ber descobriu ser problemático é o aminoácido fenilalanina. Ber acredita que, embora a maioria dos pacientes não apresente a clássica intolerância a esse aminoácido encontrado nos recém-nascidos que sofrem de fenilcetonúria, uma incapacidade genética de lidar com a fenilalanina, muitas pessoas podem apresentar uma forma subclínica de intolerância que passa despercebida. Ber descobriu que a hipersensibilidade à fenilalanina está associada à hipertensão, dores de cabeça, doenças respiratórias e distúrbios relacionados com o metabolismo do colágeno. O mais interessante é que ele observou significativas reduções na pressão sanguínea de indivíduos hipertensos sensíveis à fenilalanina quando lhes eram ministradas diluições de neutralização do aminoácido. Essa lista de substâncias irritantes é bastante longa. A grande variedade de doenças comuns, muitas vezes não específicas, tais como dores de cabeça, fadiga crônica e dores nas costas e no pescoço, faz com que nos demos conta do quanto os médicos convencionais podem se ver impotentes quando as farmacoterapias tradicionais não conseguem resolver satisfatoriamente esses problemas. Muitos dos pacientes do Dr. Ber obtiveram um significativo alívio dos seus sintomas através do uso de gotas de neutralização em casos nos quais outros médicos não conseguiram oferecer medicamentos que lhes proporcionassem sequer efeitos paliativos. A grande variedade de substâncias semelhantes a essas no alimento que ingerimos e as inúmeras maneiras ocultas pelas quais elas nos afetam, constituem um grande estímulo ao uso de aparelhos sensíveis à energia, como a máquina de Voll, os quais apresentam singulares capacidades de diagnóstico. Embora as tecnologias baseadas nos meridianos atualmente não sejam aceitas pela maioria dos médicos, lentamente elas estão começando a abrir caminho até os consultórios de muitos médicos e dentistas. Nos últimos anos, a Food and Drug Administration emitiu pelo menos 150 licenças de pesquisa experimental para profissionais da área da saúde que desejavam investigar o uso da máquina de Voll e das tecnologias SV para diagnóstico e terapia. Isto indica que está ocorrendo uma lenta evolução na medicina e que, nos próximos 10 ou 15 anos, aparelhos como a máquina de Voll podem acabar sendo usados correntemente pelos profissionais da saúde. Da ESV à radiônica, um modelo de diagnóstico e terapia baseado apenas na frequência. Existem diversos sistemas eletrônicos, baseados nos meridianos e pontos de acupuntura, que superam a máquina de Voll em matéria de sofisticação. Um desses sistemas, conhecido como aparelho Mora, funciona segundo o mesmo princípio da ESV, porém usa outro tipo de ligação energética com as substâncias a serem testadas quanto aos efeitos de ressonância nos pontos de acupuntura. O sistema Mora emprega suportes especiais para os remédios, semelhantes às estantes metálicas usadas pelo Dr. Ber, para testar simultaneamente um grande número de remédios. Em vez de o remédio estar ligado ao instrumento através de fios, suas características vibracionais são transmitidas eletronicamente, por meio de ondas de rádio, através da sala para o aparelho Mora, onde a energia entra nos circuitos de teste. Estando o remédio numa conexão energética situada a uma certa distância, o paciente pode ser testado quanto ao fenômeno da ressonância dos meridianos através de uma sonda manual aplicada sobre os pontos de acupuntura. Embora esse aparelho também torne possível a aplicação de diversas formas de sofisticados tratamentos aos pontos de acupuntura, esse tema ultrapassa os objetivos deste texto. Para os nossos propósitos, basta dizer que é realmente possível injetar frequências específicas de energia sutil diretamente nos meridianos do corpo, através de um circuito especial do aparelho Mora. Outro aparelho baseado nos meridianos, e que chega até mesmo a superar o aparelho Mora, é o Acupat. O Acupat eliminou completamente a necessidade da presença física dos remédios. Dentro da memória eletrônica do Acupat há um banco de referência de energia contendo as assinaturas vibracionais magneticamente codificadas de centenas de remédios homeopáticos.
O computador compara automaticamente as reações de ressonância nos pontos de acupuntura provocadas pelos diversos remédios a fim de encontrar aquele que se casa com o desequilíbrio no sistema energético do paciente. Assim como no caso dos sistemas ESV acima mencionados, continua havendo a necessidade de o terapeuta encostar a sonda manual de diagnóstico nos pontos de acupuntura apropriados. Os sistemas MORA e Acupat constituem uma excelente demonstração dos princípios do casamento de frequências energéticas entre o paciente e o remédio. Em sistemas como o Acupat, pode-se efetivamente lidar com as frequências de energia dos remédios sem a presença física dos remédios propriamente ditos. Esses aparelhos não são os primeiros a permitir o diagnóstico e o tratamento de doenças humanas a partir da perspectiva de frequências energéticas. Eles, na verdade, são primos distantes de um grupo de sistemas de diagnóstico conhecidos coletivamente como aparelhos radiônicos. Os sistemas radiônicos têm sido desenvolvidos e aplicados na Europa e nos Estados Unidos há várias décadas. Vários aparelhos, frequentemente chamados de caixas pretas radiônicas, têm sido usados por médicos e adeptos da medicina alternativa desde o início da década de 1900. Vários precursores desse campo, incluindo Albert Abrams, 10 Ruth Drown, George de Lavar 1112 e Malcolm Ray 13 desenvolveram e aprimoraram os princípios básicos da prática e da teoria radiônica desde suas origens mais remotas. Uma denominação mais apropriada para os sistemas radiônicos talvez seja a de tecnologias psicotrônicas. Ao contrário dos sistemas de base eletrônica, como a máquina de Vol, os sistemas radiônicos raramente fazem uso da eletricidade, embora muitos contenham circuitos elétricos e elementos magnéticos. E, o que é mais importante ainda, o uso bem-sucedido de aparelhos radiônicos depende das habilidades psíquicas do operador do sistema. O feedback proporcionado por esses sistemas geralmente é feito através de um dispositivo externo que amplifica as alterações fisiológicas externas. As mudanças fisiológicas detectadas pelos dispositivos radiônicos correlacionam-se com as alterações psicoenergéticas sutis que ocorrem no interior do sistema nervoso do operador do aparelho. Os sistemas radiônicos exigem uma singular sensibilidade energética que tem sido chamada de radiestesia. A radiestesia pode ser definida como a sensibilidade psíquica a radiações sutis de diversas frequências vibracionais. Muitas pessoas têm essa capacidade psíquica em maior ou menor grau. Os estudos do Instituto de Pesquisa Stanford, a respeito de visão à distância, por exemplo, concluíram que todos os indivíduos submetidos a testes possuíam essa capacidade em níveis de desempenho variáveis. 14 Alguns estudos parapsicológicos chegaram à conclusão de que todas as pessoas possuem habilidades parapsíquicas em um ou outro grau, embora algumas pessoas possam na verdade reprimir essa capacidade em virtude de sistemas de crenças incompatíveis com ela. Por exemplo, determinados indivíduos testados quanto a PES, percepção extrasensorial, apresentaram efetivamente resultados estatisticamente significativos de acertos versus erros parapsíquicos, embora numa direção negativa. Eles tiveram um índice de acertos inferior ao que se deveria esperar por ação do acaso. A PES ocorre num nível inconsciente em todos nós. Os sistemas radiônicos utilizam mecanismos inconscientes de expressão psíquica existentes no interior do sistema nervoso a fim de obter dados conscientes baseados em coleta de informações extrasensoriais. Poder-se-ia dizer que eles atuam como amplificadores de PES. Assim, o bom desempenho dos sistemas radiônicos depende da consciência do operador do aparelho. Os aparelhos radiônicos mais simples geralmente consistem numa caixa preta com certo número de diais na superfície frontal, cada um deles calibrado numericamente. Os diais geralmente estão ligados a resistores ou potenciômetros existentes no interior da caixa, os quais também estão em contato através de fios, com um compartimento circular metálico. Dentro desse compartimento é colocado algum material de origem biológica originário do paciente, uma mancha de sangue ou um cacho de cabelo, junto com um pedaço de papel onde está escrito seu nome. Esse material biológico é chamado de testemunha. Ligado à caixa preta radiônica há um fio isolado que se estende até uma superfície achatada de borracha que constitui a interface entre o operador e o aparelho. Mantendo-se mentalmente sintonizado com o paciente em questão, o operador radiônico passa suavemente o dedo sobre a superfície de borracha enquanto gira lentamente um dos diais localizados na frente do aparelho. O operador registrará uma resposta positiva quando tiver uma sensação de aderência ao tocar na superfície de borracha. Isso pode ser visto como uma reação solidária de ressonância. A ressonância ocorre entre a frequência energética do paciente e o sistema energético sutil do operador radiônico, o qual se expressa através de alterações no sistema nervoso do operador. O dial é deixado na posição que induziu a resposta de ressonância. O operador passa então para o segundo dial e repete o mesmo procedimento, até que tenha sintonizado todos os diais nas posições apropriadas. Cada dial representa um dígito. Quando combinados em sequência,
Esses dígitos produzem um único número constituído por múltiplos dígitos, o qual é chamado de resultado. O resultado reflete as características de frequência energética do paciente testado à distância pelo aparelho radiônico. Fazendo uma comparação entre o resultado de um paciente e uma espécie de tabela de referência de resultados, o terapeuta adepto da técnica da radionica consegue fazer um diagnóstico da provável condição patológica do paciente. A comparação entre os resultados de um paciente e as tabelas padronizadas de referência de resultados permite o casamento da frequência do paciente com as frequências vibracionais conhecidas associadas a doenças específicas. Isso assemelha-se de certa forma ao que acontece no casamento de frequências da homeopatia. Na homeopatia, as frequências das doenças são representadas simbolicamente pelos remédios homeopáticos individuais e não pelos resultados numéricos que descrevem essas mesmas características energéticas. A radionica procura medir diretamente os distúrbios energéticos primários do paciente em vez de depender do casamento empírico entre o remédio e o complexo de sintomas. Para um médico ortodoxo, esta descrição não faz nenhum sentido. A despeito da incompreensão dos críticos pertencentes à comunidade científica, porém, os sistemas radionicos demonstraram ser instrumentos eficazes de diagnóstico e terapia. Os aparelhos radionicos empregam dois princípios fundamentais a fim de obter informações de valor diagnóstico a respeito do paciente. São eles o princípio da ressonância biológica e o princípio holográfico. Poderemos compreender melhor o modo como esses princípios são aplicados aos sistemas radionicos examinando mais detalhadamente os fenômenos envolvidos na operação do aparelho radionico elementar. O elemento fundamental do método radionico é a testemunha, que geralmente é constituída por uma amostra de material biológico recolhido do paciente em questão. Muitas vezes a testemunha é uma mancha de sangue do paciente num pedaço de papel de filtro ou um cacho do seu cabelo. A mancha de sangue contém elementos bioquímicos e celulares retirados do corpo da pessoa que estiver sendo testada. Segundo o princípio holográfico, cada fragmento do holograma contém as informações relativas ao todo. Numa perspectiva energética e vibracional, isso significa que uma pequena porção retirada do todo, tal como uma gota de sangue extraída do corpo, reflete a estrutura energética total do organismo. Para que se obtenha esse efeito, não é necessário que as células do sangue estejam vivas. O material orgânico do sangue, ou do cabelo, constitui uma amostra energética do espectro dinâmico de frequências do paciente. A mancha de sangue assemelha-se mais a um holograma em processo dinâmico de mutação do que a um instantâneo congelado no tempo. Em vez de registrar apenas as condições energéticas do paciente no momento da perfuração da veia, a testemunha representada pela mancha de sangue permanece num dinâmico equilíbrio ressonante com o organismo do qual provém. A mancha de sangue continua a refletir as condições energéticas do paciente ao longo do tempo em virtude da ressonância energética com a pessoa da qual ela foi extraída. Isto significa que não há necessidade de se coletar várias manchas de sangue em dias diferentes para se fazer um diagnóstico atualizado de um paciente que apresente condições fisiológicas instáveis. Esta é uma diferença em relação ao exame químico do sangue, procedimento que exigiria coleta diária de amostras de sangue para que se pudesse plotar os dados num gráfico e determinar as tendências bioquímicas. A mancha de sangue permanece em equilíbrio energético dinâmico com a sua fonte independentemente da distância entre ela e o paciente. As características energéticas refletidas pela testemunha irão variar de momento para momento de acordo com o comportamento energético do paciente. Existe uma exceção para esta regra, a qual foi descoberta empiricamente por terapeutas adeptos da radionica. A conexão radiônica entre o paciente e a mancha de sangue torna-se inútil se o paciente receber diversas transfusões de sangue depois da coleta da amostra. A introdução de múltiplas frequências no paciente, através de transfusões, parece interferir com a conexão ressonante entre ele e a velha mancha de sangue. Por essa razão, às vezes é melhor usar como testemunho um cacho do cabelo do paciente, pois ele continuará a ser um elo energético válido ao longo de toda a sua existência, independente de transfusões. Ponto 15 No aparelho radiônico, o material biológico a ser usado como testemunha, uma mancha de sangue, por exemplo, é colocado num compartimento metálico cilíndrico especial. As energias sutis da mancha de sangue fluem através dos circuitos elétricos do aparelho radiônico por meio de um fio localizado abaixo do local onde fica a testemunha. A capacidade de essas energias sutis fluírem através de fios elétricos já foi demonstrada pelas tecnologias baseadas nos meridianos, as quais foram empregadas nos sistemas de ESV e em outros sistemas que utilizam esse fenômeno para obtenção de diagnósticos energéticos. A partir do compartimento da testemunha e dos fios, a energia sutil flui para potenciômetros variáveis especiais cujos diais são ajustados na parte da frente do aparelho radiônico. Girando-se os diais, a resistência ao fluxo de corrente sutil através do potenciômetro é retardada de forma variável. As correntes sutis, então,
fluem dos potenciômetros para a superfície de borracha que está em contato com o dedo do operador do sistema radiônico. Enquanto gira um determinado dial, o operador do sistema passa o dedo sobre a superfície de borracha se, ao tocar de leve na borracha, o operador tem uma sensação de aderência, a reação é considerada positiva e presume-se que o dial esteja ajustado na posição apropriada. As posições dos diais indicam o nível de resistência dos potenciômetros, os quais, por sua vez, refletem as características energéticas sutis dos pacientes. Cada potenciômetro atua numa faixa de resistência energética progressivamente maior. Repetindo o processo de sintonizar sucessivamente cada dial, o operador do sistema chega a um número multidigital que representa o resultado radiônico ou a essência energética do paciente com o qual ele está sintonizado. O terapeuta radiônico consegue diagnosticar a doença do paciente através de uma comparação entre o número multidigital, obtido a partir do exame do indivíduo, e os resultados radiônicos conhecidos para as diversas doenças. Os mecanismos de ação na radiônica e na radiestesia. Uma discussão adicional sobre a ligação chakra-sistema nervoso. A consciência do operador desempenha um papel fundamental na obtenção de informações através do aparelho radiônico. É através dos canais inconscientes da mente do operador que se consegue sintonizar as energias sutis do paciente. O que torna possível o elo psicoenergético entre o paciente e o terapeuta adepto da radiônica é a intermediação vibracional da testemunha. A referência energética sutil proporcionada pela testemunha radiônica permite que a consciência superior do operador do equipamento radiônico sintonize à distância o paciente. Esse processo psíquico de entrar em sintonia com os pacientes ocorre no nível dos nossos veículos de expressão de frequências mais elevadas. Na maioria dos indivíduos, essa ligação energética acontece no nível do inconsciente. A mente inconsciente atua como uma via através da qual os níveis de frequência mais elevados da consciência podem interagir com o corpo físico. As impressões psíquicas superiores são traduzidas em várias formas de expressão de informações através dos diversos caminhos dos circuitos nervosos corporais. Se a informação psíquica alcança a percepção consciente, ela o faz através do mecanismo de expressão do córtex cerebral. As informações intuitivas inconscientes podem infiltrar-se no hemisfério direito do cérebro e, então, serem transferidas para o hemisfério esquerdo, onde são analisadas e, em seguida, expressas verbalmente. Embora as informações de natureza psíquica nem sempre talvez alcancem o nível da percepção consciente, mesmo assim elas são processadas e expressas através dos caminhos inconscientes das atividades neurológica e motor. Os sistemas radiônicos utilizam o elo psicoenergético entre a mente superior e o sistema nervoso autônomo. Um incremento na atividade do ramo simpático do sistema nervoso autônomo pode refletir inputs psíquicos provenientes dos níveis mentais de frequências mais elevadas. Vários estudos realizados por parapsicólogos mostram o quanto é comum a ocorrência de percepção psíquica inconsciente. Embora os testes para avaliar a percepção extrasensorial consciente possam revelar-se não significativos, mensurações simultâneas da atividade do sistema nervoso autônomo em receptores telepáticos apresentarão correlação significativa com a percepção psíquica inconsciente. Experimentos realizados por Douglas Dean, na Faculdade de Engenharia Newark, produziram algumas informações a respeito da ligação psíquica inconsciente com o sistema nervoso autônomo. Dean mediu as variações no fluxo de sangue através dos dedos de receptores telepáticos, através da pletismografia, a fim de obter parâmetros das funções psíquicas relacionadas com o sistema nervoso autônomo. É fato bem conhecido que o sistema nervoso simpático afeta o fluxo de sangue através das minúsculas artérias da pele. O sistema nervoso simpático faz parte do sistema nervoso autônomo. No seu estudo sobre a telepatia, Dean instruiu emissores telepáticos a se concentrarem na transmissão psíquica de diversos nomes a receptores telepáticos presentes no mesmo edifício. A uma certa distância, forneceu-se aos emissores telepáticos uma lista de nomes de pessoas que estavam emocionalmente próximas dos receptores e também uma lista de nomes escolhidos ao acaso numa lista telefônica. Os emissores foram instruídos a se concentrarem na transmissão de um nome de cada vez, em intervalos predeterminados. Os registros pletismográficos dos receptores telepáticos, efetuados durante esses intervalos, foram estudados a fim de se verificar a ocorrência de alterações na atividade simpática e no fluxo de sangue pelas artérias. Embora não tenha ocorrido percepção consciente de nomes transmitidos por telepatia, houve alterações claras e estatisticamente significativas no fluxo de sangue através dos dedos dos receptores telepáticos durante os períodos nos quais eram transmitidos os nomes de pessoas emocionalmente ligadas a eles. As alterações estatisticamente significativas no fluxo de sangue arterial através dos dedos dos receptores telepáticos refletiam a ocorrência de um aumento de atividade no sistema nervoso simpático por ocasião do recebimento de mensagens telepáticas de elevado conteúdo emocional. O aumento na atividade simpática provocava constrição nos vasos sanguíneos e, portanto, uma diminuição no fluxo de sangue através dos dedos.
O notável experimento de Dean provou que a telepatia ocorre no nível do inconsciente. Além disso, ele também demonstrou que incrementos na atividade do sistema nervoso simpático refletiam a recepção inconsciente de mensagens telepáticas pelo cérebro. Outra importante indicação da hiperatividade do sistema nervoso autônomo em resposta à percepção psíquica é o nível de estimulação nervosa simpática das glândulas sudoríparas da pele. Um estado de hiperatividade simpática frequentemente é acompanhado de suor frio na palma das mãos e de umidade nos dedos. O frescor da pele é devido à constrição superficial dos vasos sanguíneos. O aumento na atividade dos nervos simpáticos que inervam a pele faz com que ela torne-se úmida em virtude da estimulação autônoma das glândulas sudoríparas. Os aparelhos radionicos usam o aumento de umidade na ponta dos dedos como um indicador da atividade do sistema nervoso autônomo. A maioria dos aparelhos radionicos utilizam uma membrana de borracha especial para a obtenção do feedback relativo ao correto ajuste dos diais do equipamento. O ajuste correto desses diais é indicado por um maior jorro de atividade nervosa simpática por ocasião da ocorrência de uma reação de ressonância psíquica. O operador do aparelho percebe que isso aconteceu através de uma sensação de pegajosidade ao passar o dedo sobre a membrana de borracha do sistema de feedback. A membrana de borracha atua como um dispositivo transdutor que quantifica a atividade das glândulas sudoríparas na ponta dos dedos, a qual é um indicador autonômico da ocorrência de inputs energéticos superiores no sistema nervoso central. A membrana de borracha está ligada energeticamente à testemunha vibracional, uma mancha de sangue, por exemplo, através de fios e de potenciômetros existentes no interior do aparelho radiônico. O operador do sistema radiônico procura sintonizar o dial do potenciômetro ao mesmo tempo em que tenta sintonizar mentalmente a sua consciência com o paciente através do elo energético representado pela testemunha. A testemunha proporciona um guia energético de ondas que permite ao operador sintonizar a frequência vibracional do paciente. Enquanto o operador do aparelho radiônico gira os diais do potenciômetro, sua mente superior procura casar a frequência energética do paciente com o ajuste de frequência do aparelho radiônico. As energias sutis da testemunha vibracional são retardadas de forma variável pelo ajuste da resistência do potenciômetro. Quando o operador sente uma reação de ressonância, é porque o ajuste do dial do potenciômetro permitiu que um máximo de energia sutil de frequência específica fluísse através do circuito. Essas quantidades máximas de energia são percebidas intuitivamente pelo operador do equipamento radiônico na forma de uma sensação de pegajosidade ao passar o dedo sobre a membrana de borracha. A sensação psíquica primária ocorre num nível psicoenergético mais elevado. O aumento na atividade do sistema nervoso autônomo do operador do equipamento radiônico indica que o ajuste do dial permitiu que se alcançasse um fluxo máximo de energia sutil. A mente superior do operador do sistema radiônico desempenha um papel singularmente importante na coleta de informações de natureza psíquica. Isto se reflete na variabilidade dos espécimes que podem ser usados como testemunhas vibracionais. Embora a maioria dos terapeutas adeptos do sistema radiônico utilize algum tipo de amostra de material biológico do paciente, tal como um cacho de cabelo ou uma mancha de sangue, outros conseguem sintonizar as energias do paciente com a ajuda de uma testemunha constituída apenas por uma fotografia ou por um pedaço de papel contendo a assinatura original da pessoa que estiver sendo submetida ao teste. A teoria holística de que cada pedaço contém o todo consegue explicar apenas parcialmente o modo pelo qual o cabelo ou uma amostra de sangue do paciente é capaz de transmitir informações. A testemunha apresenta a mesma frequência energética do paciente do qual provém. Existe uma espécie de ressonância energética entre o paciente e a testemunha. As fotografias dos pacientes podem efetivamente captar a essência vibracional desses indivíduos, fato evidenciado pela capacidade de os terapeutas adeptos da radiônica as utilizarem como testemunhas. Em lugar de sintonizar o pequeno holograma representativo do paciente, codificado na amostra de sangue ou cabelo dele retirada, é possível que a consciência do terapeuta radiônico consiga sintonizar o holograma cósmico a fim de obter, à distância, informações de natureza psíquica a respeito do paciente.